Olá, eu sou a Tânia Mendes, tenho 35 anos, vivo no Luxemburgo desde 2011 e tenho 2 filhos. Então, os meus pais já viviam aqui com o meu irmão. Eu fiquei a acabar os estudos em Portugal, entretanto apaixonei-me, acabei por ficar, trabalhei em Portugal, tive um filho e, entretanto, passado alguns anos, a nossa relação acabou. E como eu estava sozinha, não tinha família perto, não tinha ninguém mesmo, a não ser a família da parte do pai do meu filho, eu decidi emigrar, com o acordo dele, obviamente, e foi assim que eu vim aqui parar em dezembro de 2011. A maior dificuldade foi voltar para casa dos pais com um filho. Foi um regredir no nosso crescimento, não é? A vida adulta foi como um regredir e foi muito, muito complicado voltar com o filho para casa dos pais. Além do final da relação, não é? Que é sempre complicado. Mas é óbvio que mudar para outro país também foi difícil, mas é importante dizer que eu tinha cá os meus pais e o meu irmão, tinha família também, mas sobretudo os pais, que são o nosso maior suporte. Isso foi uma ajuda muito grande, mas a maior dificuldade foi essa, foi voltar para casa dos pais. Agora, voltando atrás, eu acho que nem tive tempo de pensar nisso. Porque eu cheguei aqui no dia 17 de dezembro e no dia 19 eu comecei a trabalhar. Claro, porque tinha cá a minha mãe, ela falou na empresa onde ela trabalhava e eles arranjaram-me trabalho logo, mas fui lançada aos lobos, que é mesmo assim, porque a minha mãe andava ali ao meu lado para me ajudar, não é? Ou seja, eu fui enviada, hoje sei e disseram-me na altura que eu fui enviada para um dos piores sítios que podia ter ido, que foi tipo um teste. Eu não falava francês, eu compreendia um pouco, mas foi complicado lidar com as pessoas, com os olhares. Quando a gente chega aqui, não sentimos empatia, de forma nenhuma. Quando vamos trabalhar com alguém, sobretudo com os portugueses, não é? Tem de se dizer, tem de ser dito. É muito complicado porque eles não têm a mínima intenção de nos ajudar, muito pelo contrário, não têm. Não são todos, felizmente, mas a maioria parece que gosta de nos ver começar mal, porque na ideia das pessoas é assim que uma pessoa tem de começar, por baixo e mal, que é para aprendermos, mas não é bem assim, não é? Porque se todos começarmos bem, se todos nos ajudarmos, conseguimos sem dúvida todos estar melhor, haver um melhor ambiente de trabalho, mas sim, mas foi essa uma das maiores dificuldades no que diz respeito ao trabalho e à cultura e ao idioma, tudo isso. Tenho família. A família da parte da minha mãe está toda aí nessa zona. Em Castanheiro do Sul só tenho uma tia, tinha os meus avós que faleceram, entretanto, e depois numa aldeia ao lado tenho a família toda da minha mãe. Eu lido bem com a distância, eu lido bem com a saudade, porque eu antes de sair da minha aldeia já tinha vivido uns bons anos em Santa Maria da Feira, Espinho, aí nos arredores. Portanto, não posso dizer que sou assim uma pessoa muito, muito chegada à família, de tios, tias e essas coisas. Somos chegados, falamos, o essencial, mas eu continuo a dizer, a nossa maior família, o nosso maior suporte é o pai e a mãe. E os filhos, neste caso, que já tenho, a partir do momento que há filhos há uma nova família, há uma nova fase, então tudo o que é tios, primos, vai ficando um bocadinho, não deixam de existir, continuam a ser nossa família. Através das redes sociais, hoje em dia, falamos e vemos e acompanhamos,
Mas a partir do momento, principalmente que nos tornamos mães, a nossa família começa a ser os filhos e os companheiros, neste caso, e os meus pais e o meu irmão, obviamente. Mas lido bem com a distância e lido bem com a saudade desse... Difícil agora seria lidar com a distância dos meus pais e dos meus filhos. Isso sim seria complicado. Não saberia lidar. Então, comecei por baixo, que é assim que se começa. Comecei nas limpezas, sempre sem qualquer problema. Sempre soube que a partir do momento que vou para um país onde não falo sequer a língua, tenho de aceitar aquilo que há. Não ser humilhada, não ser maltratada, mas aceitar aquilo que me oferecem dentro do mínimo do respeito, não é? E então sempre trabalhei nas limpezas durante 6, 7 anos, mais ou menos. Trabalhei sempre com horários muito chatos, muito complicados, que não me permitiam ver o meu filho a crescer. Sujeitei-me a imensas coisas, nunca fui maltratada, nunca o permiti também. Se tive medo várias vezes de me impor e perder o meu trabalho ou uma coisa, tive, mas muitas vezes também me calei, mas só até ao ponto em que tinha a segurança suficiente para mostrar atenção. Estou aqui, não estou contente, não estou satisfeita, portanto vamos ter de arranjar uma solução. Em 2017 encontrei um trabalho temporário, estava na chômage, pronto, porque trabalhei para uns patrões portugueses que foi a pior experiência da minha vida a nível profissional aqui no Luxemburgo. Foi esse trabalho que me fez ir parar à chômage, coisa que nunca tinha acontecido desde que eu estava aqui. Eu trabalhava, aceitava tudo e sempre trabalhei, mas eles empurraram-me para isso, porque não foram bons patrões de todo, muito pelo contrário. Mas bom, hoje em dia olho para isso como uma coisa boa, porque graças a eles estou onde estou hoje, não é? Se eu não tivesse ido para a chômage, eu não tinha encontrado este trabalho e hoje em dia tenho uma boa estabilidade profissional, tenho um trabalho que gosto muito. Sou responsável por um grupo de meninas que fazem limpeza em casa de pessoas idosas, portanto estou muito contente e neste momento é o meu trabalho, é isto que eu faço há 6 anos, portanto estou estável a nível profissional. Como eu a recebi foi de forma serena. Como é que descobriste? Vamos. Porque eu já ia preparada para uma má notícia. A forma como foi dita foi um bocadinho diferente. Foi de uma forma fria e ele, lá está, ele não teve empatia nenhuma em dizer-me, em dar-me a notícia. Ou seja, eu fui mãe novamente, eu já era mãe do Gonçalo, fui mãe novamente em 2020, em novembro de 2020. O meu processo de amamentação foi muito difícil, portanto, se calhar já eram dores de algo que não estava bem, porque em dezembro eu descobri um caroço na mama esquerda. E com o processo de amamentação, as mães sabem, as mulheres sabem que ganhamos caroços de leite estar a secar e tudo mais. Pronto, eu deixei de amamentar porque não aguentava as dores. Graças à minha mãe, foi ela que me incentivou, porque nós mães sentimos sempre aquela pressão de ter de amamentar, porque faz bem ao bebê e porque mais não sei o quê. E a pressão é geral. Se não há ninguém ali ou nós próprios que diz não basta, eu vou parar porque isto não é bom nem para mim nem para o meu filho, é um bocado complicado. Eu tive a minha mãe, eu já tinha essa ideia em parar, mas tentamos sempre. Depois tive a minha mãe que disse: Tânia, para com isso, dá leite da farmácia, porque o que interessa é ele comer e estar alimentado e tu estares bem. É certo que eu tinha dores horríveis quando amamentava o meu filho, principalmente da mama esquerda. Em dezembro descobri um caroço a tomar banho. No processo de secagem do leite, uma pessoa tem que estar ali a fazer todas aquelas coisas para tentar, não é? Para tentar secar o leite, e eu descobri um caroço que me deixou com uma pulga atrás da orelha imediatamente, porque nós sabemos o que é um caroço de secagem de leite
e o que era aquilo que eu senti no momento. Isto foi no início de dezembro, dia 15 tive a primeira consulta com o ginecologista do pós-parto e ele analisou-me toda, incluindo a palpação da mama, e virou-se para mim e disse que estava tudo bem. E eu disse, não está tudo bem, porque eu tenho aqui um caroço. E ele, sim, e assim. E então ele voltou a fazer, ele disse, efetivamente tem aqui um carocito, mas isto não é nada de grave. Ele disse 90% que isto não é nada. Voltei em abril, ou seja, dezembro de 2020, abril de 2021, voltei lá, o mesmo caroço, o mesmo diagnóstico da parte dele, não era nada. Continuava nos 90%, digamos que 90% não é 50%, é 90%, é quase uma certeza absoluta de que não era nada de grave. Ele insistiu naquilo, mas antes de me deixar vir embora, se calhar por descargo de consciência da parte dele, ele mandou-me fazer uma mamografia sem urgência e uma biópsia, tendo em conta que estávamos num pós-Covid, ainda não era pós, mas ainda era... Exato. Toda a gente tinha noção de que os exames estavam super demorados, principalmente sem urgência, era muito complicado conseguir um exame. Então desci ao andar da radiologia e pedia então o exame para eles marcarem. Estávamos em abril e eles tinham um exame para mim em novembro. Ou seja, novembro, por muito que uma pessoa esteja tranquila, que não estava, mas pronto, por muito que o médico nos tranquilize, era muito tempo. Não marquei o exame e liguei para outros hospitais no Luxemburgo e tentei encontrar mais rápido. O mais rápido que eu consegui foi em Esch para julho. Tendo em conta julho, novembro, era uma grande diferença já. Entre abril e julho, o meu caroço cresceu do dobro, triplo do tamanho, comecei a sentir dores, mas deixei-me estar, sabia que não ia conseguir um exame mais rápido e julho estava próximo, então no dia 19 de julho fui ao hospital a Esch, fiz o exame e a expressão do médico disse logo tudo. Eles não nos dizem, antes de ter uma biópsia eles não nos dizem nada, nem sequer o que suspeitam, não dizem nada. Mas a expressão era óbvia na cara dele, que alguma coisa era, porque ele perguntou-me de imediato, há quanto tempo é que você tem isto, porque é que você está aqui agora? Eu expliquei-lhe a situação. No dia 19 de julho fiz a mamografia e a biópsia. No dia 27 de julho o médico liga de manhã a dizer que precisava muito falar comigo, que não podia ser por telefone, para eu ir ao gabinete dele, ginecologista, para eu ir ao gabinete dele à tarde, porque ele tinha de falar comigo. E foi aí que eu entrei no gabinete dele, chovia imenso, cheguei toda molhada ao gabinete dele, sentei-me, ele virou-se para mim e disse-me: não tenho boas notícias para si, você tem um cancro de mama estádio 3 triplo negativo, vai ter de começar os tratamentos o mais rápido possível, mas não se preocupe porque não vai morrer já amanhã. E eu virei-me para ele e disse: ainda bem. Foi a única coisa que eu consegui dizer. Foi ainda bem. E ele depois disse: o seu cabelo vai cair, como se isso fosse o pior dos males, não é? Como se fosse uma coisa como se fosse a pior coisa no meio de tudo, cair o cabelo, se calhar na opinião dele era a pior coisa. E já tem uma consulta para a sua oncologista depois da manhã à tarde e vai ter de começar os tratamentos o mais rápido possível. E eu saí do gabinete dele, nunca mais voltei. Isso foi a única coisa que eu pude fazer, porque eu sei que é muito difícil lutar contra o sistema. Eu não tinha forças sequer, nem podia gastar as minhas forças a lutar contra um médico, sabendo que ele foi negligente. Ele foi negligente, porque eu em dezembro, eu digo, eu levei o trabalho de casa feito. Eu fiz o trabalho dele. Eu disse-lhe que havia ali alguma coisa que não estava bem e ele continuou a adiar até que me deu a notícia. Não houve um mínimo de arrependimento da parte dele. Ele sabia que tinha errado e podia tê-lo dito. Ele não precisava de se ajoelhar aos meus pés, mas dizer: peço desculpa, se calhar devia ter dado mais atenção, e eu ficava contente só por isso. Se calhar até continuava a ir lá, se ele tivesse tido essa empatia, essa coragem de assumir que cometeu um erro. Porque foi comigo e se calhar será com outras, e se calhar já foi com outras.
E foi bastante doloroso depois, porque no dia não sentimos nada. Eu no dia lembro-me que saí de lá e liguei à minha mãe, e olha, é um cancro, e liguei às pessoas mais próximas, estou com cancro da mama, porque porque é uma coisa normal, digamos, que não é, mas a minha reação no momento foi essa, porque acho que o complicado só vem depois, quando nos cai a ficha realmente. Então, depois da notícia, vem toda a informação, não é? Excesso de informação. Pois. Todos os exames, porque o meu cancro de mama era agressivo e tinha uma grande possibilidade em alastrar com rapidez. Portanto, eu tive a notícia no dia 27 de julho, no dia 1 de agosto eu deveria ir para Portugal de férias. O meu filho já lá estava e eu no dia 1 de agosto deveria apanhar um avião para ir de férias. E perguntei ao oncologista, eu posso ir de férias 2 semanas e depois voltar e começar os tratamentos? E ela disse não, pode ir se quiser, mas o meu conselho é que não, que pode ser tarde demais. O tarde demais é o cancro, em vez de estar só num sítio localizado, que eu ainda não sabia se estaria só localizado ou se já tinha metástases, não é? Ela disse, neste momento não sabemos, pode estar só localizado e depois de ir de férias ele já ter espalhado, porque as probabilidades eram imensas dele espalhar. Então seguiu-se, no dia 1 de agosto eu fui internada, em vez de ir de férias, fui internada no hospital para fazer uma data de exames e para colocar um implante que eles colocam para fazer as quimios. Pode-se dizer que foi uma das melhores invenções que eles podiam ter tido. Acho que é de ressalvar que realmente é uma boa invenção neste processo. E fiz uma data de exames imensos, que iam permitir saber se o cancro tinha metastizado ou não. E aí sim, foi uma semana dura e difícil, porque foi a espera. No dia que fiz os exames, fiz logo a minha primeira quimio, no dia 2 de agosto, foi a minha primeira quimioterapia. Houve ali uns contratempos, não é? Mas correu tudo bem. No final correu tudo bem e voltei para casa. E os meus tratamentos eram semanais. Ou seja, todas as semanas eu ia ter no mínimo 12 sessões de quimioterapia semanal, no máximo 16, tipo um brinde. Se eu me portasse bem até às 12, depois tinha mais um brinde de 4, se tudo corresse bem. E então eu preparei-me para isto através de uma prima minha que já tinha tido e que me ajudou imenso. Ou seja, eu mudei toda a minha alimentação durante todos os tratamentos. Eu fui mesmo muito rigorosa. Eu tomei suplementação, eu tomei tudo e mais alguma coisa para manter o meu organismo o mais forte, porque nós sabemos que a quimioterapia nos mata o mal e o bem, não é? Vai-nos matar as células más, as cancerígenas, e ao mesmo tempo vai-nos matar aquelas que nós temos. Então o objetivo, a partir do momento que começamos os tratamentos, comigo foi assim, o objetivo é levar aquilo até ao fim. Deixamos de nos preocupar com tudo o resto e a preocupação é, na semana a seguir, chegar lá, fazer as análises, estar tudo bem para fazer mais um tratamento. Este é o ciclo que a gente... E para isso temos mesmo de nos cuidar. Então mudei a alimentação, cortei nas coisas que não faziam falta, que nunca fazem, mas pronto, mas que a gente gosta, não é? Tudo que era açúcares, tudo que era gordura, tudo que me podia fazer mal, eu deixei de comer. O certo é que os tratamentos correram muito bem. Eu não tive percalços. Tive no final das 12 sessões, por incrível que pareça, eu tive aftas, feridas na boca, horrível mesmo. Isso sim deitou-me completamente abaixo. Estive internada há 6 dias, porque não conseguia comer. Obviamente as minhas defesas foram completamente abaixo. Eu não conseguia comer, não conseguia beber, eu não conseguia fazer nada, então fiquei internada de imediato porque as minhas análises não estavam boas para fazer mais um tratamento. E foi o único percalço que eu tive durante os tratamentos. Assim o cabelo caiu, obviamente, isso não há nada a fazer quanto a isso.
mas de tudo foi menos difícil, exatamente porque isto voltou e tudo o resto deixou as suas mazelas. O cabelo foi a menor das consequências para este processo, mas eu lidei bem com tudo, lidei bem com os tratamentos. Depois daquela primeira semana de espera, ergui a cabeça e fui em frente, e o cancro não estava espalhado, estava localizado. Portanto, a partir do momento que sabemos isso, é focar naquilo e tentar fazer o nosso melhor. O óbvio seria dizer que são os filhos, mas não, na minha opinião não é verdade, porque eu quando pensava nos meus filhos ficava pior. Porquê? Porque sabia que havia a possibilidade de não os ver crescer, de não os acompanhar. Eu tinha um bebê, porque eu tive o Diego em novembro e em dezembro foi quando encontrei o caroço. Ele não tinha nem um mês de vida ainda, portanto eu tinha um bebê na altura. O meu maior suporte foi, sem dúvida, os amigos, as amigas e a família, porque tenho uma família unida, tu sabes, conheces um pouco, sabes que eu tenho uma relação muito boa com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai. Eles foram, sem dúvida, e o facto de eu estar estável a nível emocional e profissional, porque uma pessoa quando fica doente, se tu não estiveres estável a nível profissional é muito complicado, porque sabemos que vamos estar meses em casa, não sabemos se depois o nosso trabalho vai estar à nossa espera, e eu estava tranquila nesse sentido. Eu estive 8 meses de maladie, estive 8 meses em casa, poderia ter ficado mais, mas não fiquei porque eu precisava de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar e eu preciso disso para estar bem. O facto de estarmos, ou seja, o cancro veio na melhor fase da minha vida. E ainda bem, porque se ele tivesse vindo numa fase menos boa, se calhar não tinha tido as forças que tive, nem os suportes que tive para enfrentar. O facto de eu estar tranquila a nível profissional e a nível emocional, de saber que se eu caísse na cama, tinha ali a minha mãe, tinha o meu namorado, tinha o meu irmão, tinha a minha cunhada, tinha as minhas amigas. O facto de eu saber que eu podia estar tranquila em todos os sentidos, isso é sem dúvida o melhor impulso que a gente tem e que eu sei que nem toda a gente tem, que eu sei que tenho essa noção, mas eu tive essa sorte também. Os fatores foram, lá está, mais uma vez volto a falar nisso, não é? É quem está à nossa volta. É muito importante a gente ter pessoas à nossa volta que estão connosco, sentirmos isso, porque esta luta é nossa, não é da família, não é dos amigos, não é de ninguém. O facto de saberes que eles estão ali só já é uma coisa muito boa, porque o essencial tem de vir de nós. Podes ter as melhores pessoas do mundo à tua volta, podes ter pessoas que te puxam para cima, que te levam para aqui, que te levam para ali, mas se tu não quiseres, não adianta. Ninguém vai fazer nada por ti, tens de ser tu. Portanto, sim, os fatores são sem dúvida o que tu tens à tua volta, tu própria tens de ter força para isso. Ou acreditares que, ou seja, como é que eu ia te explicar isto? Informação, a boa informação é muito importante. A partir do momento que descobres, não é o Google, não é a internet, nada disso. A primeira vez que fiz isso acho que foi a única noite que eu não dormi durante este processo todo, foi quando decidi ir ao Google pesquisar o nome da doença que eu tinha. Foi a pior coisa que eu fiz. Eu sempre meti na cabeça que não iria fazê-lo e fui fazê-lo. E isso foi, sem dúvida, uma asneira. É informar-nos, é ir buscar a boa informação, é motivar-nos, procurar casos de sucesso, não é? Evitar aquelas pessoas que vêm dizer eu também tive uma tia, mas coitadinha, faleceu. Evitar este tipo de testemunhos e se os ouvirmos, porque nós não podemos
calar a boca das pessoas, não sabemos o que é que elas nos vão dizer, e se os ouvirmos, tentarmos nos abstrair disso e focarmos nos casos de sucesso, nas coisas boas, porque é isso que nos vai dar motivação, não é? É claro que nos vamos deparar com coisas más, porque sabemos que infelizmente é uma doença assustadora, que varia de pessoa para pessoa, e não ouvir testemunhos de outras pessoas, maus testemunhos, é muito importante, porque aquela pessoa pode ter exatamente o mesmo nome da nossa doença, exatamente a mesma coisa, e com ela vai correr completamente diferente do que connosco, porque isto do cancro tem muito que se lhe diga. Portanto, as pessoas lerem sobre como fazer para... Lá está, eu tive esta minha prima que me deu dicas muito, muito boas a nível nutricional e de suplementação para que eu conseguisse colocar o meu organismo em forma o mais forte possível para conseguir levar isto. E tenho a certeza que isso me ajudou imenso. Tenho a certeza hoje que isso foi um dos fatores mais importantes, foi sem dúvida a alimentação. A alimentação foi importante, mas lá está, tudo o resto que eu já falei também, porque isto é um conjunto de tudo. Não é uma coisa só, é um conjunto de várias coisas que te ajuda a conseguir levar um diagnóstico destes para a frente. Continuo a recuperar, isso é verdade, porque após uma doença destas, tudo o que vem depois, uma dor aqui, uma dor ali, nós associamos imediatamente àquilo que nos aconteceu, não é? Eu não fiz as 16 sessões de quimioterapia, fiz 14, fui operada, fiz 25 sessões de radioterapia e o pior das coisas não vem durante o processo. Há coisas que são imediatas, sim, como tive as aftas, a queda de cabelo, isso tudo é imediato, logicamente. Mas ainda fiz mais 6 meses de quimioterapia oral, portanto há um ano que eu estou completamente limpa, sem tomar nada, fez agora um ano. Mas depois vieram coisas, dores que aparecem. Tenho sinusite crónica que nunca tive e de repente apareceu-me, e certas coisas que a gente sente diferentes, que não tínhamos antes, mas que faz parte. O nosso corpo demora segundo dizem, não é? Cerca de um ano a limpar depois de todos os tratamentos a que somos sujeitos. Portanto, mas comparando com aquilo que eu já ouvi e que leio também, não posso queixar muito porque eu tive uma boa recuperação. Se calhar por ter voltado à vida ativa muito rapidamente, porque eu acabei os meus tratamentos, a minha radioterapia, passado uma semana. Eu comecei a trabalhar, eu fiz toda a minha quimioterapia oral a trabalhar, portanto era comprimidos, era medicação, não tive qualquer sintoma, penso eu, assim, sintomas que eu diga, tive muito mal, tive de cama, não. Agora, pequenas coisas que vão aparecendo depois, após os tratamentos, sim, mas toleráveis, porque depois de se passar por um processo destes, praticamente tudo é tolerável, não é? Você acha que essa experiência impactou a sua perspectiva sobre a vida de alguma forma? Sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro porque eu comecei a ver as coisas todas com um propósito. E isto vem derivado da tal o que eu digo, ler, pesquisar, tentar perceber. Isto até pode ser tudo, eu costumo dizer, isto até pode ser tudo uma treta. Tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente acredita. Mas a partir do momento que nos faz sentir bem, já vale alguma coisa. Eu posso ler que um cancro é derivado de uma discussão, de um momento muito mau na tua vida, que passado uns anos originou um cancro na tua vida. Eu posso acreditar nisso, e ao acreditar nisso, eu estou a arranjar uma justificação para aquilo que me aconteceu. Ou seja, já estou a tranquilizar-me, ok, eu tive isto, derivado a isto, portanto, não me aconteceu porque
porque eu merecia ou porque sou menos do que os outros. Não, aconteceu porque tinha de acontecer. Porque algo originou e também comecei a entrar um bocadinho nesse mundo não digo da espiritualidade mesmo profunda, porque isso é um caminho muito, muito longo, que eu gostaria de manter, mas muitas coisas, acreditar que tudo acontece por um motivo e na altura que tem de acontecer. Como eu já referi atrás, o cancro, ele ia vir, mais cedo ou mais tarde, ele ia vir. Ele estava aqui, porque um cancro demora anos em desenvolver-se, e ele está lá, pode desenvolver-se ou não. Eu tinha, se ele tinha de vir, ele veio no momento certo. Portanto, é mesmo isso, a minha perspectiva é tudo acontece no momento certo. O que tiver de acontecer, acontece. E nós não temos o mínimo controle sobre a nossa vida, sobre aquilo que nos vai neste tipo de coisas, atenção, porque nós podemos sempre tentar jogar um bocadinho, temos as nossas escolhas, isso vai, consequentemente, vai nos levar ao caminho que a gente escolheu, obviamente, mas há coisas que a gente não consegue controlar. E o facto de tentarmos perceber, dar uma razão às coisas que nos acontecem, ajuda-nos a estar mais calmos, mais relaxados, a aceitar. É uma forma mesmo... É mesmo importante que a gente consiga perceber e não se revoltar. O facto de eu nunca me ter revoltado por aquilo que me aconteceu, eu nunca chorei por causa do cancro, eu nunca disse porque a mim, nunca fiz essa questão. Nunca fiquei, na real, eu nunca fiquei triste por ter tido um cancro. Eu fiquei triste por se calhar não ter evitado certas coisas que me levaram a isto. Mas será que eu podia ter evitado? É isso. Portanto, eu aceitei, aconteceu, não quero que volte a acontecer. Se tenho controle sobre isso ou não, não sei. Porque nós não conseguimos lutar contra as nossas células, não conseguimos. Portanto, e o cancro é isso tudo. Eu escrevi um texto, aliás, eu partilhei muita parte da minha história no meu Facebook, foi a forma que eu encontrei de falar sobre isso, com as pessoas que estão no meu Facebook, não propriamente para criar uma comunidade nem nada disso, também não tenho muito tempo para isso, mas se chegar a alguém já é uma coisa boa. E eu falei sobre isso e ainda há tempos publiquei um texto que reflete exatamente aquilo que uma pessoa com cancro e no pós-cancro sente. E acho que aquele texto é mesmo uma coisa que é a melhor explicação que eu encontrei até hoje sobre o que é viver no meio do cancro. De tudo aquilo que eu me interessei em aprender, porque eu aprendi muito com isto, muito mesmo. O cancro, uns acreditam que é porque é genético, outros acreditam sim, e poderá ser. No meu caso não foi, porque também fazemos esse teste para saber se nós temos a probabilidade de ser um cancro genético. Felizmente não era. E existe o lado emocional. E olhando para trás, nos últimos 10 anos da minha vida, sem dúvida que a minha vida emocional foi cheia de altos e baixos. Começando por uma relação que não correu bem e que eu hoje olho para ela como tendo sido uma relação tóxica, para aquilo que eu na altura não era porque era a minha relação, não era assim que eu a via. Hoje em dia eu vejo assim. Vejo como uma relação tóxica. Depois também o ter vindo para aqui, a relação, lá está, voltar para a casa dos pais, também foi muito complicado, porque a relação com o meu pai na altura foi muito abalada, porque não tínhamos a melhor relação. Felizmente hoje em dia não é assim. E depois também as pessoas que fizeram parte da minha vida durante todos esses anos, porque eu tive 6 anos sozinha, digamos. Encontrei o pai do meu filho, o meu companheiro, 6 anos depois de estar no Luxemburgo,
E durante esse tempo todo eu acho que não fui a minha melhor amiga. Acho que me negligenciei um pouco como mulher e como pessoa. E penso que tudo isso, toda essa fase tóxica pode ter sido a razão para eu ter tido aquilo que tive. Eu acredito muito que a parte emocional é a principal causa de uma pessoa poder ter um cancro. Além do genético, que é uma coisa completamente à parte, né? Há famílias que têm a tia, a avó, a mãe e as probabilidades são enormes, não é? No meu caso, não tendo sequer antecedentes na família, o que também levou o médico a desvalorizar o caso na altura, não é? Porque a medicina é assim, ou sabes que não vão tanto por este lado emocional, espiritual, não seguem tanto por aí, para eles isto é tudo uma grande treta, não é? Isso também levou a que ele desvalorizasse, porque eu não tinha antecedentes, não é? A probabilidade era mínima, mas ele estava lá, não é? O certo é que ele estava lá. Eu era jovem, mas isso, sim, sem dúvida. Foi complicado e ao mesmo tempo não foi complicado, porque lá está o tal suporte, não é? O tal suporte, a mãe, sempre ali para me ajudar com tudo. Mas o facto é que eu sempre cuidei, durante todo o processo, tirando os 6 dias que estive internada, que não tinha hipótese, não é? Mas durante todo o processo eu sempre cuidei do meu filho. O mais velho já era grandinho, já é mais independente, não é? Já vai fazer 13 anos. O mais pequenino, na altura, ainda nem tinha 1 ano, tinha meses de vida, não é? Mas eu sempre cuidei dele. Eu sempre acordei de noite para lhe dar biberon. Eu sempre cuidei dele durante todo este processo. Nunca, não porque não tivesse quem me ajudasse, não. Porque eu conseguia. Porque se eu não conseguisse, eu sabia que tinha ali quem me ajudasse. Mas isso fazia-me, o facto de eu saber que conseguia, ajudava-me a abstrair também e ajudava-me a fazer sentir bem, porque eu cuidava do meu filho, conseguia, apesar de tudo, não é? Sentimos mais fortes, mais capazes. Portanto, o facto de eu ter conseguido tratar deles, eu digo mais dele porque era um bebê, o facto de eu ter conseguido, para mim, foi muito bom, porque enquanto mãe fez-me sentir bem. O facto de conseguir ter tratado sempre do meu filhote, mas eu sabia que se não conseguisse tinha ali quem me ajudasse. Portanto, não foi de toda uma pressão durante a doença. Lá está, tive sorte, tive muita sorte, tenho. Não estou envolvida, como te falei, partilhei todas as etapas, desde a queda de cabelo, desde a alimentação, desde das aftas que me apareceram na boca e tudo o que eu fui aprendendo de tratamentos alternativos, que também entrei um bocadinho por esse campo, todas essas coisas eu fui partilhando no meu Facebook, incluindo uma carta aberta que eu escrevi ao ginecologista que não detectou o cancro a tempo, poderia ter-se evitado imensas coisas, mas pronto, não foi assim, é porque tinha de ser de outra forma. Foi até hoje a única forma foi mesmo a minha página do Facebook para as pessoas que fazem parte dela e houve sim pessoas que chegaram a entrar em contacto comigo porque a amiga da amiga disse que eu já tinha passado pelo mesmo. E então, assim, houve pessoas que entraram em contacto comigo para tirar dúvidas, o que me deixou contente e ao mesmo tempo não, porque era mais uma pessoa que estava a passar pelo mesmo. Jovens, pessoas também com 33 e mais novas. E só isso já vale a pena, saber que o teu testemunho já chegou a alguém, nem que tenha sido assim só por alto. E o facto de ter pessoas que me perguntam, eu fico muito contente com isso. Portanto, para quem estiver a ouvir, se precisar, estejam à vontade. Eu não me importo de falar do assunto, eu tenho toda a abertura para falar nisto, não tenho qualquer problema.
porque acho que não temos de ter, porque acho que é uma forma de nos ajudarmos, porque se eu não disser à outra pessoa, ela não vai saber. E se ela não souber, é um sofrimento extra que está ali, não é? Porque os médicos não nos dizem tudo. Os médicos não nos dizem para a gente ter cuidado com a alimentação, porque na opinião deles a gente tem de comer tudo e mais alguma coisa, de forma equilibrada, obviamente, mas pode comer tudo. Já eu sou de uma opinião contrária. Não, nós não podemos comer tudo, nós temos de evitar certas coisas. Portanto, acho que temos sempre a aprender. Aceitar depois depende de nós, se aceitas a opinião do outro ou não, mas acho que temos sempre muito a aprender uns com os outros e os médicos sim estão ali para nos ajudar, mas eles não sabem o que é estar do lado de cá, não é? Eles estão ali, eles estudaram para aquilo, é o trabalho deles, mas o viver, pode ter havido um médico ou outro que tenha tido um cancro, não ponho isso em questão, mas o viver, o testemunho, acho que são mesmo as pessoas que passaram por isso é que o podem dar. Portanto, acho que quem precisar está à vontade. Espero que não precise, obviamente, não é? Mas pronto. É o procurar ajuda, sobretudo, porque existe ajuda. Existem associações aqui no Luxemburgo, nós temos direito a psicólogos, eu nunca precisei, felizmente, mas nós temos ajuda. E não ter medo de expor. Eu não digo que tenha... Porque é assim, depois existe aquela coisa de nós sabermos quem nos rodeia e às vezes termos... Bom, estas pessoas, se eu lhes vou falar disto, elas não se vão interessar. Isso é um bocado complicado de gerir. Não é? Eu estou a falar do meu caso porque eu sabia que tinha um bom suporte, sabia que se tinha esta minha prima, que eu já falei anteriormente, qualquer dúvida ela estava ali. E, portanto, às vezes precisamos de um ponto de referência, ponto certo de referência, para podermos tirar as nossas dúvidas, porque a gente já sabe o que é que o médico nos vai dizer, não é? A gente já sabe o que é que vamos ouvir da parte da medicina, é igual para todos. Portanto, eu acho que sim, que as pessoas têm de procurar informar-se nas associações, porque ajudam, eles ajudam. Nos psicólogos, não ter medo de perguntar, de procurar e de pedir ajuda, sobretudo, e de deitar cá para fora. É muito importante as pessoas não guardarem aquilo para elas, não terem medo de sair à rua, porque hoje em dia andar de lenço, andar careca ou isto ou aquilo, não há mal nenhum nisso. As pessoas não podem ter vergonha do momento em que estão, do momento por que estão a passar. Não podem sentir isso, porque a partir do momento que sentem isso vão se isolar, vão estar sozinhas. E é tal coisa, vais estar rodeada de pessoas que te querem ajudar, mas se tu tomares esta posição, não há ninguém que possa fazer nada por ti. Relativamente à imigração, eu vou sempre digo e continuo a dizer, temos de nos ajudar uns aos outros. Ou seja, eu estou aqui há 12 anos, tenho todo o gosto em ajudar uma pessoa que chegou agora e tenho a obrigação de o fazer, porque nem toda a gente chega aqui e tem o pai e a mãe, como eu tive, ou família, ou boas pessoas para nos ajudar, não é? Eu encontrei pessoas maravilhosas aqui no Luxemburgo, isso eu posso dizer, mas às vezes também recebemos aquilo que damos, não é? É um bocado por aí. E então acho que a maior dificuldade aqui das pessoas é terem dificuldades, estou-me a repetir, mas é terem dificuldade de ajudar outras pessoas. Porque nós começamos ali, então a outra pessoa também tem de começar. Porquê que ela não pode começar um degrau acima se tem capacidades para isso? Porquê que a pessoa tem de começar ali embaixo? Porque eu também comecei. Portanto, isso é como se fosse não sei se direi um conselho, ajudem as pessoas que chegam e que vêm com vontade, atenção. Também temos de ter, não é? Pessoas que querem mesmo trabalhar. Ajudem, não tenham problemas se elas começam um degrau acima de vocês, ou porque acho que as pessoas têm o direito de querer melhor do que aquilo
do que aquilo que nós... Eu só não tive melhor porque não tinha capacidades para isso. Eu, se chegasse aqui a falar luxemburguês, ou francês, ou inglês, eu se calhar tinha conseguido uma coisa melhor. Como não falava, tive de me contentar, tive de aceitar aquilo que havia para mim, com tantas capacidades que eu tinha no momento. Relativamente ao cancro, aprendi que, acho que também já falei nisto, que não temos o mínimo de controle sobre certas coisas da nossa vida, que o nosso tempo é limitado, não sabemos até quando. Que devemos aproveitar da melhor forma que pudermos. Isto aqui é tudo muito bonito, pois na realidade é complicado de seguir porque há sempre as dificuldades do dia a dia, há sempre todas essas coisas, mas a maior lição que eu tiro é a partir do momento que uma pessoa tem uma dúvida, quer dizer que não há uma resposta. Ou seja, quando temos uma dúvida na cabeça, quer dizer que ainda não temos uma resposta, porque senão não havia a dúvida. Então, no que diz respeito à saúde, enquanto não nos sentirmos tranquilos, que foi o meu caso, que eu não fiquei tranquila com a resposta do ginecologista e foi isso que me levou a tentar um exame mais rápido, acho que temos mesmo de bater o pé, porque é verdade que aqui é um bocado complicado, isso é verdade, quando a gente vai aos médicos, eles parecem que têm todos a mesma resposta para todos os males, ou é uma virose, ou é uma gripe, ou é isto, parece que é tudo, todas as pessoas aqui sofrem do mesmo mal. E acho que a partir do momento que nós temos uma dúvida, que há algo, porque o corpo é nosso, nós é que o conhecemos, a partir do momento que temos algo que achamos que ainda não temos uma resposta para aquilo que temos, é procurar, é bater o pé, é insistir. Por muito que o médico seja, não é aquele, vamos ao outro. Procurar 1, 2, 3, 4, 5 opiniões, o que for, porque aí no meio haverá algum que nos vai dizer exatamente aquilo que está a acontecer connosco, aquilo que nós temos. Se for preciso, vai-se a outro país, vai-se a Portugal, mas a nossa saúde é sem dúvida a coisa mais importante que a gente tem. E quando vemos que ela está em risco, a saúde e a vida, não é? Neste caso, acho que aí sim é que damos conta que poderíamos ter feito mais e não fizemos. Mas uma coisa eu tenho de dizer, a partir do momento que se descobre o problema, é tudo muito rápido. Felizmente. Mas até lá as coisas foram um bocadinho lentas, mas a partir do momento em que eu soube que tinha um cancro, as coisas foram muito, muito rápidas. Eu comecei logo a ser tratada, fui muito bem tratada e correu sempre tudo muito, muito bem. Eu já não consigo pensar num futuro tão longínquo como pensava. Por muito que as pessoas digam, mas não podes pensar assim, porque tens de pensar no futuro. Não conseguimos. Eu faço controle médico todos os 3 meses, ou seja, todos os 3 meses passo pelo processo de fazer exames, esperar, está tudo bem, não está tudo bem, voltou, não voltou. Portanto, a nossa vida fica um bocadinho condicionada à doença. Existe a frase, doente oncológica hoje, doente oncológica para sempre. Portanto, e é verdade, vamos ser sempre doentes oncológicos. Vamos estar sempre, vivemos na corda bamba, que é mesmo assim. Fazemos a nossa vida assim, mas há um momento em que o medo vem. Temos uma dor de cabeça, será que é um cancro? Temos uma dor nas costas, será que não será isto? Qualquer dor que a gente tenha, qualquer coisa diferente no nosso corpo, nós vamos automaticamente pensar que o cancro voltou. Isso, por muito otimista que eu seja, eu vivo no medo. Aliás, eu não tenho... Ainda estou no processo de fazer o controle muito... 3 em 3 meses é pouco, ou seja, eu estou a receber uma boa notícia hoje, respiro e quando expiro já estou outra vez a passar pelo mesmo processo. E isso é uma ansiedade muito grande que se cria. Temos sempre dúvidas, temos sempre medo. Portanto, o meu maior desejo neste momento é envelhecer.
que era uma coisa que se calhar há uns tempos eu tinha medo. Neste momento o meu maior desejo é poder envelhecer e ver os meus filhos crescer, sem dúvida nenhuma, que é, pronto, porque é a coisa mais importante, é por isso que eu me levanto todos os dias, é por eles, mas sobretudo por mim, e é por mim que eu quero continuar aqui, porque automaticamente isso leva-me a vê-los crescer, não é? A mensagem, bom, acho que já falei ao longo da conversa, já fui falando um bocadinho sobre isso. A mensagem é ouvirmos o nosso corpo, é muito importante. Não deixar andar, não ter medo de saber respostas. Isto é um problema muito, muito grande que eu encontro às vezes com as pessoas que falam. Eu não faço este exame porque tenho medo. Tenho medo de saber a resposta. Ok, e não é melhor saber a resposta do que viver na dúvida. Eu acho que esta é sem dúvida a melhor coisa que eu posso dizer é: se dói, se tem algum problema, se tem uma dúvida, façam sem ter medo das respostas, porque é melhor a gente saber o que tem do que saber o que não tem, porque se tivermos alguma coisa mais cedo ou mais tarde, vamos saber e pode ser tarde demais depois. Portanto, é mesmo o meu conselho, é não tenham medo, isto relacionado com a saúde, porque acabou por ser um bocadinho o assunto, não tenham medo de saber o que é que têm, porque é melhor saber e tratar do que saberem e já não poderem tratar, sem dúvida nenhuma. Lá está mais uma vez, para ser bonito, eu poderia dizer que são os meus filhos, mas não são. O que me motiva a seguir em frente sou eu. É o eu querer cá estar. É o eu querer ter saúde, querer estar bem, não querer voltar a passar por isto, porque o facto de eu estar bem, de eu querer estar aqui, de eu me sentir bem, não é? Por consequência, isso deixa-me ver os meus filhos a crescer, não é? Isso é que não adianta de todo eu olhar para os meus filhos e ir fechar-me no quarto a chorar porque tenho medo de morrer, porque isso é uma coisa que a gente tem medo, toda a gente tem. Há pessoas que dizem que não têm. Não é o medo de morrer. No meu caso, é o medo de não viver com qualidade. Porque morrer eu sei que isso um dia vai acontecer, mas é eu ter aquela noção que posso estar privada daquele futuro que eu longínquo, que a gente passava, ver o meu filho daqui a 10 anos a trabalhar e ver o que é que ele vai ser, se já vai ser pai, se não vai. Eu neste momento não consigo pensar muito nisso. Portanto, deixamos de pensar num futuro mais longe e começamos a pensar num futuro mais próximo. Olha, no Natal vamos nos juntar todos e em família e vamos juntar. Isso para mim já é o futuro. Portanto, uma vez que o meu futuro é renovado todos os 3 meses, digamos, por enquanto, seja o meu futuro daqui a 3 meses, ok, vou pensar para daqui a 3 meses o que é que vou fazer. E tem sido isso. Mas acho que o maior factor sou eu. Eu, se estiver bem, tudo está bem à minha volta. Todas as pessoas que gostam de mim, se me veem bem, também estão bem. Ou seja, é tudo uma consequência do nós. É como eu te disse, não adianta eu ser a melhor, estar a olhar para os meus filhos ali a brincar e a ser, ou a tentar ser a melhor mãe do mundo, se na realidade eu não estou ali plenamente com eles. Se eu estou ali a brincar, mas a minha cabeça está, será que para a semana estou aqui com eles? Será que daqui a um mês estou aqui com eles? Portanto, primeiro eu, depois eu, e terceiro eu, e depois tudo o resto. Portanto, acho que é sem dúvida, é que temos de pensar em nós, porque se nós estivermos bem, as pessoas que estão à nossa volta também vão estar relativamente a nós, porque sabem que nós estamos bem, principalmente os filhos. Por agora é tudo. Obrigado.